aqui, com o artigo 12, eu acho que você vai ver... Sem sacanagem, Fábio, depois tu me diz se eu estou errado, pessoal aí. Lia, artigo 9 ao 12, vocês vão ver em 80%, 90% das questões. Ou mais. Caiu, lia, normalmente vai pedir isso. Tem uma questão ou outra que eu trouxe pra gente para falar quem pode ser sujeito ativo, passivo. A regra é que cai isso aqui. Lei 8429. Quem tá com vadimeco, bota nela. Quem não tá com vadimeco, pega no celular pra gente acompanhar junto, beleza? Pra vocês não errarem isso, façam esse quadro em casa. Inclusive, nem precisam fazer o quadro em casa não. Eu vou mandar pro grupo depois da aula agora o quadrinho que eu tenho. Beleza? Aí vocês passam a linha. Alguém pode ler pra mim o artigo 9º, por favor? Vai ler, Thiago? Pô, obrigado, irmão. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei e notadamente. Ó, tá vendo esse notadamente aí? Ele vai trazer um monte de inciso, confere, Thiago? Esse notadamente vai falar que esse rol é exemplificativo. Exemplificativo. Não é um rol taxativo, só é aquilo ali que está na lei. Ou seja, mais condutas que não estão previstas em lei podem configurar o quê? Enriquecimento ilícito. Já trago uma observação aqui de cara. Para configurar enriquecimento ilícito, independe de dano ao erário. Ó, só gaivota aqui. Artigo 10, por favor, Thiago. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, ou delapidação bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1 desta lei, notadamente. Rol exemplificativo de novo. Caralho, ele tem 20 e poucos incisos. Confirma aí pra mim, Thiago. 21. Ó, o dano ao erário independe de enriquecimento ilícito. E aí eu chamo a atenção para vocês nisso aqui, ó. Ação ou omissão por dolo ou culpa. Aqui só tem o quê? O que estão querendo mudar aí? Já mudaram, né? Vai para sanção ou veto do presidente. Na lei de improbidade administrativa. Tirar isso aqui, ó. O cara não responder mais por improbidade administrativa, por dano ao erário de maneira culposa, só de maneira dolosa. Sim. Vamos lá, gente. Artigo 11, por favor, Thiago. O 11, não é o 10A. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente. Ação ou omissão. Notadamente. Exemplificativo. Ah, tô com preguiça já. Exemplificativo. Mais um bizu. Independe de dano ao erário ou enriquecimento ilícito.
Deu 10A para mim, por favor, Thiago. A. Tá. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou comissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput. Pode parar. Contrário. Tem notadamente aí? Então o rol é taxativo. Só é ato de improbidade que está no 10A. Aqui a gente já começa a matar um monte de questão de prova. Quadrinho não. Não sei fazer quadrinho. Se você for para o artigo 12, o artigo 12 vai trazer todas as sanções de improbidade administrativa. Gente, vamos primeiro. Improbidade administrativa, você ser punido por improbidade administrativa é uma sanção de natureza civil. Vocês lembram que o servidor público pode ser responsabilizado pela esfera penal, civil e administrativa sem configurar o quê? Sem configurar o quê? Bis e idem. As 3 esferas. Então vamos lá. O cara, Highlander, maluco jiu-jiteiro, os caralho, espetou, bolado, careca, bombadão, tá lá na central de flagrante, meu irmão. 3h30 da manhã, tá virado, já fez 8 flagrantes no dia, tá puto, preso, vem encher o saco dele. Highlander, jiu-jiteiro, dá só-lhe uma, quebra o braço do maluco. Pega nada. Highlander pode ser responsabilizado pela via penal, criminal, tortura penitenciária, dá até uma modalidade, né? Pode ser responsabilizado pela via administrativa, artigo 16, inciso 17 do nosso Estatuto da PSERG, Decreto 3.044. Pode ser responsabilizado pela esfera civil? Pode. A STJ já falou. Viola um princípio. Não causa enriquecimento, não causa dano erário, mas está fazendo o quê? Violando um princípio. E ele vai ser penalizado nas 3 esferas. Pode. Até aí tranquilo, né? Cuidado. Cuidado com os políticos. Observação 1. Cuidado com os políticos. A gente depois destrincha eles. Não é todo mundo que se submete à LIA. Tá? Tranquilo? Alguém? Vamos lá. O artigo 12, ele vai falar pra gente uma caralhada, um monte de sanção. Pode ler pra mim, por favor, Thiago, 12? Que é mais extenso? Independentemente das sanções penais, civis... Ó, já deixou claro isso aí, independentemente das sanções... Vai, segue. Penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. STJ, tem que aplicar todas? Não. Pode aplicar apenas uma delas, 2, mas não precisa acumular todas. Aplicar todas, beleza? STJ, questão jurisprudencial. Segue, Thiago. Inciso 1. Na hipótese do artigo 9º. Vai. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitadamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano. Esse é o segundo, não é? Mas, vai. Quando houver perda da função pública, suspensão dos direitos públicos de 8 a 10 anos. Calma, velho. Tá precoce. Vamos lá. Perda dos bens, mais restituição integral. Confere? Mais o quê? Perda da função pública. Suspensão dos direitos políticos. Cuidado com esse aí.
os direitos políticos. De 8 a 10 anos. 8 a 10. Mais, vai. Pagamento de multa civil de até 3 vezes. Até multa. Até. 3 vezes o valor Acabou por aí, né? do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público. Beleza. Eu quero que vocês prestem atenção muito nessa daqui, tá? Cara, aqui é essa parte chata. É a parte que você tem que ler essa porra e decorar. Não tem jeito. Eu aconselho decorar o artigo 10A, o artigo 11, que são menores. O 9º, para depois tu ir pro 10º. Pro 10. É decorar. Aqui não tem jeito. Mas olha só, tem uns startzinhos aqui, ó. Cuidado com os direitos políticos e com multa, que elas vão diferir. Fala do direito político do multa aí no artigo 10. Ó, direitos políticos e multa no artigo 10. Que é o inciso 2 do 12. É, só vai lá no direito político. Na hipótese do artigo 10, Só vai no direito político. 5 a 8. Beleza. E a multa até quanto tempo? até 2 vezes o valor. 2 vezes. Vai lá no inciso 3, Thiago, por favor. 3 a 5 anos. Ó, Pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor. direitos políticos e multa. Tem umas coisas que diferem? Tem. Mas o que eles gostam de cobrar em prova é isso aqui, ó. Quanto tempo? 3 a 5 anos. Ah, Pagamento da multa civil de até 100 vezes. 100 vezes. Cuidado, que esse 100 vezes é o valor do salário, tá? Aí você vê, né, o que eles gostam de cobrar. Vai no inciso 4 para mim, por favor. Na hipótese prevista do artigo 10, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Multa até 3 vezes, confirma? Multa até 3 vezes. Basicamente é isso. Eu vou mandar um quadro para vocês melhor. Mas fiquem com isso no coraçãozinho de vocês, tá bom? Que eles gostam muito de cobrar isso. Vamos para as questões? São 8 questões só de Lia, né, cara? São 8 questões. 1. Leandro, prefeito municipal, confeccionou e distribuiu pela cidade, utilizando verba pública, 20 mil panfletos intitulados Boletim Informativo, contendo sua imagem e diversas fotografias de inauguração de obras públicas, com os seguintes dizeres: o prefeito Leandro continua cuidando do seu povo e construindo postos de saúde e... porra de merda. Enfim, o que o prefeito Leandro está fazendo aqui? Violando o quê? Um princípio. Qual o princípio? Impessoalidade. Qual? Não. Publicidade é de poder divulgar os seus atos com transparência. Aí você vai lá na lei de acesso à informação, você vai lá na lei geral de proteção de dados, você vai lá naquela hipótese de que se você jogar lá contra-cheque no portal de transparência do Rio de Janeiro, tu vê o salário de todos os servidores, quanto o cara ganha. Só botar o nome. Isso é transparência. A impessoalidade, ela tem 2 vertentes, tá? Qual é o nome mesmo? Isaac? Sérgio. Sérgio, impessoalidade. Ou ela pode ser na isonomia, de tratar todos de maneira igual, e os desiguais na medida da sua desigualdade. E a outra face da impessoalidade é a vedação à promoção pessoal. 37, parágrafo 1º da Constituição. Tá aqui certinho. Então ele violou um princípio. Qual é o artigo que viola o princípio? Olha só, calma aí que eu esqueci de botar outra coisa aqui, ó. Esse artigo 11 aqui, violação de princípios, é sempre residual. Quando não tiver os dois, aí que eu aplico o 11, entendeu? A questão está falando pra gente que teve enriquecimento ilícito? Dano ao erário? Opa, então teve violação ao princípio. Alternativas. Todas que falam não cometeu o ato de improbidade, pode riscar, confere. A, B e C. Tranquilo?
Letra D e letra E, mais uma vez FGV, botando duas alternativazinhas aí para a gente ter um trabalho. Cometeu o ato de improbidade administrativa porque a publicidade não teve caráter educativo, informativo ou orientação social, e sim promoção pessoal. Esse é o gabarito. Confere? Letra D. Letra D. Letra E. Cometeu ato de improbidade porque implicitamente solicitou votos para a próxima eleição e por isso está a cassação dos seus direitos políticos e outra... Gabarito, para mim é letra D. D tá perfeito nesse caso aqui. Não que a letra E não esteja errada, mas... Então é por isso. Aí eu, André, não sabia. Que não pode ser cassado de direito político e tal. Não, beleza. Beleza, então tá bom. Eu, André, não sabia. Dessa cassação aqui eu não me liguei. Beleza? Letra D. Tranquilo? Tá fluindo aí, Igor? Tá fluindo ou não? Não, tá 20%, pode ir. Ah, então. Vamos lá. 1, letra D, confere. 2. Maria, engenheira, ocupante do cargo de auditor externo. Maria é servidora pública. Vou apagar aqui, tá? Não um quadro. Vou apagar só para a gente traçar algumas considerações aqui a mais. Maria é a servidora pública, beleza? Ó, na nossa questão 2, Maria é o agente público. Anota uma observação aí. No agentes públicos. Coloca assim, observação. Agentes públicos. Observação. Agentes públicos. São considerados agentes públicos aqueles do artigo 2º da lei. A gente vai chegar nessa aula de exercício de agente público, a gente vai ver o que é um agente público, tá? Aqueles de acordo com a lei, agente público, ok? Tranquilo? Cuidado, aí vocês colocam entre parênteses, presidente da República, mas segundo setor não é agente público para a lei. Presidente da República, mas segundo setor não praticam ato de improbidade. O presidente da República ele é julgado pela lei de crimes de responsabilidade, que é o impeachment, e o segundo setor não está contemplado na lei. Quem é o segundo setor? Alguém lembra? Concessionários e permissionários de serviço público, que podem ser de concessão comum ou especial. Diretores, quem trabalha no segundo setor não é agente público. Qualquer outro do universo é agente público. Não ganha dinheiro, temporário, não é temporário, qualquer um é agente público. A lei é bem abrangente, só que não trouxe o segundo setor. E o STF tirou o presidente da República dessa lei aqui. Não são agentes públicos para essa lei. Presidente da República e segundo setor. Outra coisa. Observação 2. E o terceiro, o particular, ele pode ser sujeito ativo? Ele pode cometer um ato de improbidade? O terceiro, para ele cometer um ato de probidade, ele tem que concorrer. Concorrer. Se ele tem que concorrer, tem que existir quem? Um agente público. Se esse agente público, no final do processo, descobrir que não teve o ato de improbidade, e aí não teve sentença condenatória, enfim, ele não causou aquele ato de improbidade, pode o terceiro responder pelo ato de improbidade? Tem que estar junto. Isso aqui não se separa, até que a morte nos separe mesmo. Não existe possibilidade do particular ser penalizado. Via de regra, quem é penalizado? Agente público.
salvo presidente da República e segundo setor. Particular pode? Sim. Se cometer ato de improbidade concorrendo com o agente público. Sozinho? Nunca. Nunca. E no meio do caminho, o agente público morreu. Vai extinguir o processo para o particular. Ele tem que concorrer. O cara tem que ser culpado para ele ser culpado também. Tá bom? Tranquilo? Essas são observações. Vamos para 2. 2, a Maria, ela é agente pública, tá? Ocupa um cargo efetivo. E aí ela contratou, recebeu uma vantagem econômica. Olha para o quadro e me diz qual é o ato de improbidade dela. Enriquecimento ilícito. Pronto. De 30 mil conto lá. Fechado com o teu namorado, João. Né? Que ele pagou, pá, Maria testou falsamente, pá. O Ministério Público ajuizou ação de improbidade em face de Maria. Na contestação, ambos os demandados alegaram prescrição. E João ainda sustentou a sua ilegitimidade passiva. O João não concorreu? Então, o João, essa alegação dele de ilegitimidade passiva não prospera, está errada. Ele tem legitimidade passiva, sim. Prescrição, gente. Vá lá no artigo 23. Lá, traz os prazos de prescrição. Aí vai ter uma porrada de jurisprudência. Cuidado com essas jurisprudências do artigo 23, tá? A principal que eu quero que vocês decorem é a seguinte. A prescrição que correr para o agente público vai correr para quem? Para o particular. É a mesma prescrição. E muito cuidado que, se for dano ao erário doloso para o STF, vai ser imprescritível. Se for artigo 10, e não é em qualquer modalidade, artigo 10, uma merda, artigo 10, na modalidade lei de improbidade administrativa, vai cair, é letra da lei e jurisprudência. Então leiam a lei, leiam a jurisprudência 2020, 2021 sobre LIA. Não deixem de ler. Se cair, vai cair a letra da lei e jurisprudência, que é tudo questão jurisprudencial. Questão 2 é: não assiste razão aos demandados, pois o prazo prescricional para ambos é de 5 anos, e João, mesmo sendo particular, concorreu para a prática do ato de improbidade e dele se beneficiou. Acho que esse é o gabarito, confere? Letra A. Não existe razão aos demandados, pois o prazo prescricional é de 15 anos. Se tu for lá no artigo 23, não tem nenhum. Letra C, assiste razão? Errado. Letra D, não assiste razão aos demandados, no que tange ao prazo prescricional, que é de 5 anos, para ambos, mas assiste razão ao João, no sentido de que não pode figurar no polo passivo porque não é servidor público? Errado. Assiste razão aos demandados, pois os prazos prescricional para ambos é de 2 anos, e João, mesmo sendo particular, poderia ser responsabilizado porque é namorado de Maria, o que fere o princípio da impessoalidade. Totalmente varado. João responde porque ele é particular que concorreu para o ato de improbidade. Beleza? Prazo prescricional, artigo 23, letra A, o nosso gabarito, 5 anos. Tá bom? Cuidado com o prazo prescricional, tá? Tem muita jurisprudência disso aqui. Questão 2, questão 3. José, auditor fiscal da Receita Federal, é réu em uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Cara, já até sei qual é essa aqui. É letra A, tá bom? Cabe acordo de não persecução civil. Anota aí, artigo 17. Artigo 17. Mais informativo, Deixa eu pegar o número do informativo aqui. Informativo 686 do STJ.
Aí você vai ler os dois. André, onde é que eu leio informativo? Site de Zero Direito, melhor que tem. Gratuito. 686 STJ. 686. Que fala que pode, desde que tenha homologação judicial. Sublinha na letra A aí a homologação judicial. Ele fala que pode na fase de recurso, desde que tenha homologação judicial. Tá bom? Informativo 686 do STJ. Sublinha homologação judicial na letra A. Questão 4. João, auditor técnico, ocupa um cargo, é servidor público, do Estado do Amazonas, adquiriu para si, no exercício do cargo, que já ocupa 8 anos, bens imóveis consistentes em uma casa e um apartamento do tipo cobertura, tirou onda, cujos valores são notoriamente desproporcionais à evolução do seu patrimônio e à sua renda como agente público. De acordo com a lei, João, qualquer assertativa que falar que ele não praticou o ato de improbidade, está errada, tá? Então risca aí, letra A, letra B, já risca essas duas. Praticou o ato, letra C, praticou o ato de improbidade administrativa, que importa enriquecimento ilícito? Gabarito, letra C. Ele enriqueceu ilicitamente. Letra D, praticou o que causa prejuízo ao erário? Pô, essa questão aqui foi dada, né? Essa questão foi fácil, né? Enriqueceu ilicitamente. Fala. Gente, dá uma lidinha aí sobre essa situação da declaração de bens. Coloca aí artigo 13 da lei. Não deixa de ler o artigo 13, tá? Questão 5. Os atos de improbidade administrativa apresentados a seguir atentam contra os princípios da administração pública, à exceção de um. Exceto, né? Quais que violam princípios? Artigo 11. Viola princípio. Você vai lá e vai ver que é letra de lei. Gabarito, letra é. Deixar de revelar fato que tem ciência. Na verdade, é revelar fato que tem ciência. Questão 6. O vereador, olha aí, ó, agente político, se aplica ali? Se aplica ou não se aplica? Se aplica, pô. Só não aplica para quem? Presidente da República. O vereador Moacir, na qualidade de presidente da Câmara Municipal, no exercício de suas funções, deixou de prestar contas quando estava obrigado a fazê-lo. Pode ser responsabilizado por... Aí ele quer nessa confusão aqui, crime de responsabilidade ou LIA? Vai ser pela LIA. O presidente da República quer por crime de responsabilidade. Então, letra A, crime de responsabilidade, risca. Letra B, crime de responsabilidade, risca, porque ele está sujeito à LIA e não à Lei 1079. Crime contra a administração pública, pela tipicidade penal, mas não por ato de improbidade administrativa. Errado, porque tem ato de improbidade administrativa. D, ato de improbidade administrativa, independentemente de ter ocorrido dano ao erário. Letra D é o nosso gabarito. D, olha aqui, ó. Independe de dano ao erário ou enriquecimento ilícito. É só na gaivota. Questão 6 foi? Questão 7. O oficial do Ministério Público, Fernando, recebeu vantagem econômica, consistente em 20 conto, para omitir ato de ofício e providência que estava obrigado a fazer no exercício da função. Ao cumprir diligência intimatória, Fernando aceitou receber a citada propina de Fernanda, pessoa que deveria ser intimada, e em troca lançou certidão informando que não a intimou. Cara, eu vejo uma questão dessa aqui caindo para inspetor, tá? Investigador, fulano é inspetor, e aí ele foi intimar, e aí ele foi alguma coisa, falar com alguém particular que era seu primo, e não sei o quê, e beneficiou ele de alguma forma, e ganhou dinheiro, e deixou de praticar ato de ofício. É ato de improbidade administrativa, tá? Bem típico FGV para prova policial. No caso em tela, conforme estabelecido, Fernando cometeu o ato de improbidade? Sim. Na qualidade de agente público? Sim. Mas Fernanda
Não, por se tratar de particular... Está errado. Está errado. Ela é particular, ela responde pela Lia, sim. Fernando e Fernanda não cometeram ato de improbidade administrativa? Errado. Fernando deve responder por crime de responsabilidade? Errado, a gente nem precisa terminar a questão. Fernando e Fernanda cometeram ato de improbidade administrativa, o primeiro na qualidade de agente público e a segunda como particular que concorreu e se beneficiou do ato. Letra D, confere? Perfeito, vamos na letra E. Fernando e Fernanda não cometeram ato de improbidade. Cara, eles são até tão maldosos que ele bota o mesmo nome. João, José, Fernando, o mesmo nome assim, parecidos, para confundir. 8. A gente aqui falando, pô, a gente está 4 horas, está cansado. Imagina você numa prova, tenso, porra, é a prova da minha vida. Se eu não passar nessa, eu não vou ganhar mais meus triênios. Caralho, não ganhar triênio é muito ruim, velho. Porque no final da carreira é isso que faz toda a diferença, confere? Só 60%. Só. É muito mais, cara. É muito mais diferente. Cara, dá muita diferença. Aí você, porra, tá tenso, tá nervoso. 5 horas ali sentado. Então, assim... Questão 8. Pedro, servidor público do município Beta, foi acusado pelo referido município de ter violado seu dever legal de sigilo. O polo passivo da relação processual foi igualmente ocupado por José. Pedro é servidor público e violou o seu dever legal de sigilo, que é um princípio, beleza? Já estamos no artigo 11. José. O polo passivo foi ocupado por José, particular que teria auxiliado e se beneficiado da quebra do sigilo. O juiz de direito, ao proferir a sua sentença, decidiu inexistir qualquer provas de que Pedro, que é o servidor público, praticou o ato ilícito. Por outro lado, as provas em relação a José se mostraram irrefutáveis, pois ele efetivamente teve acesso à informação sigilosa. Considerando que a sentença foi proferida no âmbito de uma ação civil por improbidade administrativa, o juiz de direito deve, olha, ele vai absolver o servidor público. Ele pode condenar o particular? O que sobra pra gente aí? Letra C. Gente, 2 temas hoje, de vários de direito administrativo. Ao longo dos nossos 4 encontros em direito administrativo e mais um de estatuto, a gente vai